Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, estamos juntos com a graça de Deus. E hoje vamos conversar com o reverendo Paulo Teixeira, que é um dos ativos fixos da Sociedade Bíblica do Brasil, que completa 78 anos e ele tem mais de 30, né, na Sociedade Bíblica do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo. Como vai? Weber, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você de novo. Você é um amigo de longa data. E estamos aqui. Deve ter uma plaquinha aí em mim de patrimônio, né? Mas é. Em mais algum tempo vou lá para o Museu da Bíblia. Deve ser isso. Boa. Falou do Museu da Bíblia. Depois a gente vai conversar sobre isso. Você é da Igreja Luterana, não é isso? Eu sou luterano, né? Sou da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas atuando na Sociedade Bíblica há tanto tempo, a gente diz assim, lá na Sociedade Bíblica você é um cristão trabalhando a serviço da causa da Bíblia, não da sua própria denominação, embora a gente não negue a denominação, tão importante, né? Ter a raiz num lugar, mas a gente lá trabalha em prol das igrejas, dos irmãos que fundaram a Sociedade Bíblica e que tocam a causa da Bíblia junto com a gente. Maravilha. Antes que eu esqueça, duas coisas importantes. Eu vivo esquecendo. Primeiro, você que está assistindo a transmissão desta gravação, pode participar, mande sua pergunta, seu comentário para as nossas redes sociais que a gente põe no ar aqui e você enriquece essa gravação. Esse programa só ficará disponível no YouTube depois da exibição em rede aberta no dia 5. Então já está bem pertinho, nós somos dia 3, então está fácil. Está fácil. Sem problema. Segunda coisa, a nossa pesquisa feita em nome da Enquete. Vamos lá. Não vou perguntar da importância da Bíblia, né? Então a nossa pergunta é a seguinte, é uma pesquisa. Você possui na sua casa, você tem Bíblia de estudos? Então, são várias respostas, tá? A primeira resposta é uma, a segunda resposta são duas, terceira resposta, várias ou nenhuma, tá? Então, vamos saber se você tem ou não e quantas tem Bíblias de estudo na sua casa. Não necessariamente feitas pela Sociedade Bíblica, Bíblias de estudo. Tá bom? Porque essa é uma questão com a qual eu queria começar nosso papo aqui com o reverendo Paulo Teixeira. Eu esqueci de falar. Quando eu conheci o reverendo Paulo, ele era o responsável pela tradução da Bíblia. Ele comandava uma equipe que produzia os textos traduzidos da palavra de Deus. Hoje, ele, além de continuar com essa tarefa, ele também coordena as relações institucionais da Sociedade Bíblica. O que essa coordenação faz? Essa coordenação, Weber, lida com o relacionamento com igrejas, com os parceiros da obra bíblica. Eu já mencionei aqui que quem fundou a Sociedade Bíblica foram as igrejas cristãs. Todas as igrejas cristãs nos fundaram. Esse relacionamento com as igrejas precisa ser cultivado. Você sabe que uma boa amizade, a nossa, se você me permite dizer, claro, precisa ser cultivada. Então, nós cultivamos essa amizade, esse relacionamento com as igrejas. Nós vamos ter o aniversário da Sociedade Bíblica agora, semana que vem, 10 de junho. Nós fazemos o aniversário sempre numa igreja cristã que nos hospeda, nos convida, e nós convidamos para participar os nossos parceiros, pastores, obreiros, os membros das igrejas cristãs. Igrejas cristãs é um capítulo do relacionamento, outro capítulo são organizações paraeclesiásticas como nós. Então, organizações missionárias, organizações de terceiro setor que trabalham com ação social, mas com uma base bíblica. Isso precisa ser cultivado. Isso que é o relacionamento institucional. Então, a instituição Sociedade Bíblica do Brasil, que semeia a palavra que transforma vidas, conta com outros parceiros e igrejas para semear essa palavra conosco. Uma das coisas que as novas gerações não conhecem, a minha conheceu, né, é o esforço que a Sociedade Bíblica do Brasil faz
assim como outras no mundo, para manter os exemplares da Palavra de Deus no menor preço de aquisição possível para o grande público. Muita gente da nova geração pode achar que quando alguém compra uma Bíblia numa livraria evangélica, ele está pagando o preço com o lucro da Bíblia. Isso não é verdade. Isso não é verdade, até porque por estatuto a gente não gera lucro. Nós temos que manter a sustentabilidade. Mas se você colocar um preço escorchante, a pessoa não compra. E isso vai contra a nossa missão. A nossa missão é justamente semear a palavra que transforma vidas. Nós não fazemos isso diretamente, nós fazemos isso por meio dos cristãos, dos crentes. Então, nós temos, por estatuto e por missão, que manter o preço mais acessível possível. Tem lá uma margenzinha? Tem, mas ela é operacional, é para a gente poder fazer isso. Imagine, agora vamos pensar assim no o que é preço e o que é valor, né? Você encontra Bíblias hoje na faixa de R$15, R$16, R$20. Pensa uma latinha de refrigerante, quanto que custa? Pois é. Só que a latinha de refrigerante, ela te sacia, tá? Ou te dá um certo prazer por uns minutos ali. A Bíblia, que custa o quê? 3, 4 latinhas de refrigerante, ela vai a vida inteira e vai até para a vida eterna. A mensagem dela rende frutos eternos. Se for latinha de revigorante, é uma só. É uma só e foi. E já foi o Novo Testamento hoje da Sociedade Bíblica, usado amplamente na evangelização, está R$ 6,00, R$ 6,50. E você transforma uma vida ao presentear um Novo Testamento desses, e a pessoa começa a ler, tem um encontro com Jesus, transforma a vida dela por R$ 6,00. Você já imaginou? Isso é valor, isso não é o custo, não é o preço, isso é valor. E há, ao longo da história, muitos relatos de pessoas que mudaram, inclusive, a situação em que viviam por terem recebido um novo testamento. É verdade. O Billy Graham, que é um grande evangelista, né, talvez dos maiores evangelistas aí do século XX, ele dizia que a Bíblia é a melhor evangelista. E olha que ele era evangelista de reunir multidões, você se lembra, em estádios de futebol e praças e tudo. Ele fazia as cruzadas evangelísticas. E ele dizia, a Bíblia é o melhor evangelista. Então você deu uma Bíblia. Quando você dá uma Bíblia a alguém, e a maioria das Bíblias, você pode fazer até uma enquete um dia aqui no Vejam Só, a maioria delas é ganhada, ela é presenteada. É difícil você perguntar assim para um crente hoje, falar assim, você comprou ou ganhou sua primeira Bíblia? A maioria absoluta vai dizer, ganhei. Como é que foi com você? Não sei. Comigo foi, eu ganhei. Eu também ganhei. Então, as pessoas raramente compram uma Bíblia para si, elas compram para presentear uma pessoa e usam datas especiais, pode ser a data do batismo, pode ser uma data, um casamento, uma formatura, né? Então as pessoas compram uma Bíblia para presentear. E isso já é um movimento missionário, isso já é evangelismo. Ela está semeando uma palavra que transforma a vida. Muito legal. Até algum tempo atrás, a Sociedade Bíblica, aqui no Brasil, tinha como missão primordial essa, fornecer Bíblias para o povo evangélico. Né? Então, ao preço mais acessível possível, a Bíblia, vou chamar de Bíblia pura, seca, enfim, a Bíblia, só o texto sagrado. De uma época para cá, graças ao enriquecimento do povo evangélico, foi possível produzir Bíblias de estudo. Né? Se não me engano, a primeira foi a Vida Nova. Foi a Bíblia Vida Nova, claro. Dr. Russell Shedd. Russell Shedd. E que Bíblia, não? Que Bíblia importante, muito boa. Até hoje a gente usa muito. Sem dúvida. Depois disso, houve uma infinidade de novas Bíblias de estudo, muitas delas, inclusive, produzidas pela Sociedade Bíblica. A última que eu ganhei é a da Igreja Primitiva. Isso. Né? Linda, maravilhosa, extraordinariamente enriquecedora. Então, hoje a gente vive, Paulo,
uma nova era, né? Qual é a próxima Bíblia de estudo, né? E aí o teu trabalho, meu irmão? O trabalho da nossa equipe lá é um trabalho gigante, né? Você falou do enriquecimento do povo evangélico, que, sim, tem isso, tá? O povo começa a ter um pouco mais de recurso e pode comprar Bíblias de estudo. Mas a Bíblia de estudo, ela promove um outro tipo de enriquecimento. É o enriquecimento do conhecimento bíblico. Nós iniciamos a nossa missão no Brasil com esse lema, em 1948, dar a Bíblia à pátria. Porque o problema naquele tempo, Weber, era a provisão. As Bíblias eram raras e caras, né? Então, vinham de fora, né? Claro, vinham de fora. Vinham da Inglaterra, especialmente. Tem uma Bíblia do meu avô, de 1936. Eu acabei herdando essa Bíblia e ela tem até um valor assim emocional para mim, porque foi a primeira Bíblia que eu peguei na mão, mas ela vinha de fora. Veja, está lá escrito Binning & Sons, né, Company. Era uma gráfica que produzia Bíblias para a Sociedade Bíblica Britânica lá. Quando a Sociedade Bíblica do Brasil é fundada em 48, pelas igrejas cristãs no Brasil, com o apoio da Sociedade Bíblica Americana e da Britânica, as pessoas não têm Bíblia. Às vezes, na igreja, o pastor tem a Bíblia, os crentes não têm, naquele tempo. Eu estou falando de meados do século passado. Então, um tinha a Bíblia e eu lia e os outros ouviam, tá? A Sociedade Bíblica tem o seu primeiro desafio: vamos dar a Bíblia à pátria. Com o tempo, ao longo de um século, especialmente depois da inauguração da chamada Gráfica da Bíblia, hoje a gente chama de Centro de Produção da Bíblia, a provisão deixou de ser um problema crítico. As pessoas têm Bíblias. Algumas casas têm até multiplicidade de Bíblias. A questão, a partir dos anos 90, começou a ser o entendimento da Bíblia e o engajamento com a Bíblia e a tradução da Bíblia em termos de valores e atitudes e comportamentos diários. E aí surge, nesse contexto, a Bíblia de estudo. O que a Bíblia de estudo faz? Você já citou a Vida Nova, foi a primeira, usando o texto da Almeida e a revista atualizada da Sociedade Bíblica. Vieram outras Bíblias para ajudar a pessoa que já tinha o texto bíblico a compreender melhor o texto. E não só compreender, aplicar também. Então, as Bíblias de estudo ou Bíblias temáticas da Sociedade Bíblica, elas começaram a focar aquelas pessoas que tinham necessidade de preparar uma aula de escola bíblica, escola dominical, uma pregação, uma ministração numa capelania. Isso tudo agregou ao texto bíblico notas e quadros temáticos, trazendo uma aplicação para a vida. Isso foi a origem das Bíblias de estudo. Começou nos anos 90, como você falou, existem muitas, só a Sociedade Bíblica, eu acho que tem mais de 50. E por que tantas? Porque elas têm diferentes aplicações para diferentes públicos. Exatamente. E tornaram-se uma ferramenta, né? A Bíblia de estudo hoje é uma ferramenta essencial para o ministro e para quem trabalha em igreja nos grandes centros, né? Ela é essencial, sim. Existem Bíblias que os pastores usam nos púlpitos para pregar com elas. Às vezes ele prepara a mensagem ali mesmo, ele sublinha alguma coisa, uma nota, um quadro. A partir dali, num mundo tão corrido como o nosso, ele tem um subsídio suficiente para comunicar a palavra de Deus de maneira clara e relevante, tendo num livro só a síntese de muitos livros que de outra maneira ele não teria acesso. Outra coisa, reverendo, uma coisa que incomoda os mais antigos, né? Por que precisa mudar o texto da Bíblia? O texto precisa ser atualizado. Essa é a verdade, porque a língua muda. A gente falou de tradução um pouquinho, né? Você falou que eu trabalhei tanto tempo com tradução, ainda trabalho, né? Tradução da Bíblia. A língua muda, não é realmente um decreto que vai dizer assim, para de mudar a língua, porque a língua humana muda como a vida muda.
As crianças de antigamente não falavam como as crianças de hoje. É. Se você é pai, se você é avô, avó, se você é mãe, lembra do tempo em que você conversava com o seu avô, com a sua avó e como ele falava com você. Agora veja como é que você conversa com seus filhos, como é que eles conversam, como é que os seus netos conversam com você. A língua muda. Ah, mas a Bíblia não pode mudar. Em essência, não. A mensagem continua a mesma, mas as palavras, elas acabam se transformando. Vou dar um exemplo prático, Heber, se você me permite. Claro. É um exemplo muito prático. Nas Bíblias antigas, tinha lá em 1 Coríntios 13, um texto que fala muito ao nosso coração, caridade, né? Caridade. A caridade não se exaspera, caridade, e falava assim. Hoje é amor. Naquele tempo, caridade estava no texto e amor estava no rodapé, numa notinha, para dizer que podia ser uma ou outra. Hoje a gente colocou amor no texto e caridade no rodapé, porque o termo caridade, que é o amor em ação, acabou se desgastando. Hoje, o que é caridade? Caridade é você dar uma esmola. Vamos fazer uma caridade. Você dá uma cesta, você dá uma esmola, você dá um dinheiro, um donativo, para acudir uma pessoa numa necessidade. Isso. Hoje você não diria jamais para sua esposa, meu bem, eu casei com você por caridade. Ah, se você fizer isso... Se você fizer isso. Então, veja só, a palavra mudou. A Bíblia não mudou. Quando a pessoa lê lá, né? Deus é caridade, não vai dar certo. Deus é amor mesmo, que o amor se revestiu daquela aura, daquele significado, daquele sentido de maior pureza do que caridade. Caridade virou um gesto de você dar uma esmola. E amor ficou sendo amor. Falo, Deus é amor. Né? O amor não se ensoberbece, olha que bonito. A caridade não se ensoberbece, não chega lá a mensagem, ou chega distorcida. Como a língua muda, a palavra de Deus precisa adaptar o vocabulário ao tempo de hoje. Agora, jamais alterar a essência do que lá está escrito. E para isso a sociedade bíblica trabalha junto com as igrejas cristãs na fidelidade ao texto original. Uma vez alguém me falou assim, na Revista e Corrigida, que é a versão predileta dos mais antigos, né? Sim. Fala de cornos. Uhum. A palavra corno, naquele texto, é uma coisa, é símbolo de poder. Né? De força. Símbolo de poder, de força. Né? E no vocabulário atual, corno é algo extremamente negativo. É um xingamento, né? É um xingamento. Então, precisa, de fato, mudar. Né? Tem as ilhargas. Ah, sim. Verdade. Enxúndria nas ilhargas. Enxúndias nas ilhargas. As ilhargas é o quadril, né? O quadril, e as enxúndias é que o pneuzinho vai se dobrando pela muita gordura e dá assadura ali no meio. Então é isso. Ninguém sabe, mas... Não sabe. E aí, se você for para uma tradução mais fácil, e por isso que existem traduções diferentes, não só bíblias de estudo, né? Uhum. Mas traduções diferentes, você vai ver que algumas traduções está escrito assim, no contexto de Jó, que aparece enxúndias nas ilhargas, né? A pessoa tinha vida tão boa que acumulou gordura no rosto e na cintura. Ele dá uma explicada para fazer chegar a pessoa, isso é a linguagem de hoje, né? Para as pessoas simples não tropeçarem no português. Então, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que foi uma iniciativa da Sociedade Bíblica, ela tem essa abordagem. Tem. Tornar o texto sagrado compreensível, principalmente para quem não tem uma base, quem não nasceu e foi criado no berçário da escola dominical. Isso. Né? Então, ela tem esse objetivo, esse alvo. Eu não sei, eu sei que na América do Norte existem Bíblias que são explicadas no texto sagrado. Nós temos isso em português? Sociedade Bíblica? Não, da Sociedade Bíblica nós não temos. Existe uma Bíblia
muito popular nos Estados Unidos, chama Amplified Bible, a Bíblia amplificada. Então, vem uma palavra, depois... Então, no princípio, tá? E aí ele já diz assim, no começo, não era nada, Deus fez do zero, esse tipo de coisa. Então, a sociedade bíblica não tem. Existe uma Bíblia aqui no Brasil, chama Bíblia do Expositor, do Ministério Jimmy Swaggart, que tem essa estrutura, né, de explicar a palavra dentro do texto. A sociedade bíblica que distribui essas Bíblias, até por doação também do Ministério Jimmy Swaggart. A grande crítica dos crentes antigos, principalmente que têm certeza que vão para o céu, né, vocês estão adulterando a palavra de Deus. Gente, vamos entender a intenção, né? E quando você explica alguma coisa, você está tornando a palavra mais clara, não é? Essa dinâmica de tornar a palavra mais clara acontece dentro da própria Bíblia. Eu não sei se os crentes já notaram isso, mas desde Gênesis, de vez em quando, o escritor de Gênesis, ele coloca uma explicação. Olha, essa cidade aqui, naquele tempo, se chamava Kiriat Arba. Por quê? Porque foi escrito num tempo em que as pessoas já não conheciam aquela localidade, conheciam por outro nome. Essa atualização acontece dentro do texto. Assim como a história de Samuel e de Reis, ela está recontada de maneira mais fácil em crônicas. É que a nossa leitura da Bíblia às vezes passa é muito rápida e a gente não dá conta desses detalhes. Mas crônicas é uma simplificação da história desde o começo do mundo, né, passando especialmente por Samuel e Reis. Maravilha. Bom, nós estamos fazendo essa entrevista, entre outros motivos, porque a Sociedade Bíblica do Brasil está completando 78 anos né, de existência na pátria. E ela no próximo bloco, o reverendo Paulo vai falar, uma das campeões, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das campeões de produção, de impressão e distribuição de Bíblias no mundo. Não é só no país, não. Já ganhou vários prêmios, já foi a mais laureada por conta disso. E nós temos um convite, um vídeo, que vai falar sobre a celebração desses 78 anos. Por favor, Thomas, põe no ar. É com grande alegria que convido as igrejas, seus pastores, lideranças e membros a celebrarem conosco os 78 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. No dia 10 de junho deste ano, estaremos reunidos na Catedral Evangélica de São Paulo para um culto especial de aniversário. Vai ser um momento de comunhão entre as igrejas e lideranças, será um tempo de gratidão a Deus por essa trajetória e, muito importante, será um tempo de renovação do nosso compromisso com a causa da Bíblia. As igrejas que fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil vão estar ali reunidas e as igrejas todas são parte desse movimento. As lideranças das igrejas vão estar reunidas para renovar esse compromisso com a causa da Bíblia. Contamos com a sua presença, confirme sua participação pelo Simpla. Será uma honra celebrar esse momento ao seu lado. Aí, 10 de junho, né, lá na Catedral Evangélica, né, na rua Nestor Pestana, a sede, ou a primeira igreja presbiteriana independente do Brasil, né? Ela é conhecida como Catedral Evangélica. Se você nunca foi lá, vá, que aí você vai entender por que ela tem esse apelido, né? Não tem cátedra lá, né? Não tem bispo, mas é a catedral. É a catedral com aqueles órgãos de tubos, né? Você chega assim, o que é aquele monte de caninho lá na frente? Você tem que esperar, tem que ir a um culto lá para ver. Quando o organista começa a tocar, aquilo enche o ambiente, é o órgão de tubos da catedral. Lindo, lindo. Veio da Alemanha. Demorou para montar. Demorou muito, veio da Alemanha. E você sabe que ele foi para lá por uma circunstância, não era para a catedral. Não sei, não ele conheço veio essa para a história. USP.
é mesmo. Mas a USP não tinha onde instalar. Veja só. Aí foi feito um convênio e instalado na Catedral Evangélica. É uma riqueza Eu maravilhosa. sei que a catedral tem uma longa tradição de bons músicos, né? Doroteia Kerr e muita gente boa. Ali. Faustini, João Wilson Faustini, que saudade, né? que saudade. Que Eu fui saudade. aluno dele. Foi aluno dele? Ele foi o único cara que conseguiu fazer eu cantar em coral sem desafinar. Opa, eu tive essa honra de conhecê-lo e de ser regido por ele em coral lá na catedral também, em 1984. Olha só, a gente está ficando velho, Tá. Weber. Mas deixa, o tempo pertence a Deus, ele sabe. Então, ó, dia 10 de junho, às 19 horas. Como é que tem que fazer? Tem que confirmar a presença? Tem que confirmar a presença para a gente ter um certo controle da lotação da catedral. Como é que faz para fazer isso? Você tem um código QR, se voltasse a imagem ali, tá lá. tem um código QR ali, ó. Isso. Você aponta o seu celular para aquele código QR, nesse momento vai te jogar num site chamado Simpla. Não cobra nada, é gratuito. Tá? Se quiser fazer uma oferta, você faz. Lá vai perguntar. Mas não quiser fazer, só quiser aparecer no dia, aponte lá, coloque os seus dados, pronto, está confirmado. É muito fácil, é autoexplicativo. Maravilhoso. Parabéns à Sociedade Bíblica. Saudade do reverendo Dr. Ernie Seibert. O Ernie falou ali no vídeo, né? Ele manda um abraço também para todo mundo, vejam só, ele gosta muito de estar aqui, já esteve várias vezes. Foi. Eu sei, o Ernie está viajando, por isso que não está hoje aqui, está voltando hoje de viagem de trabalho. Eu transmito o nosso abraço saudoso. Né? Eu tenho muitas histórias com o reverendo Ernie, principalmente no seminário, né, de Ciências Bíblicas. Que coisa maravilhosa, quanto eu aprendi com ele. Enfim. Bom, a gente vai para o intervalo. Antes, rapidinho, já que estamos falando de Bíblia, quer estudar teologia? A Grade tem o curso para você, em vários níveis, né? E todos com plataforma de ensino à distância. Então, você não precisa nem sair de casa ou do escritório para fazer um curso profundo de conhecimento da Palavra de Deus e das ciências teológicas. Entre em contato pelo telefone 3115 0819 em São Paulo. Durante o horário comercial, durante a semana, você pode falar com pessoas lá, pessoas humanas. Se não, você entra na internet, aí a qualquer momento, agrade.com.br. Pela internet, você depois dá uma passadinha no site da RIT e faz a sua contribuição com a sua opinião, sua crítica, sua sugestão para o Vejam Só Entrevista, para a gente ter a possibilidade de saber como você está avaliando nosso trabalho. A gente volta já já. O Vejam Só está falando de Bíblia, né? E então, se você precisa adquirir uma, tem uma dica para você preciosésima. Aliás, não só Bíblia, mas tudo que você quiser em termos de artigos da fé. Inclusive, a cobiçada caneca do Vejam Só. Se você mandar a sua foto, você está concorrendo ao sorteio de uma. Mas para que esperar? Vem aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, assiste ao culto, atravessa a Avenida São João, né? Olha, a Igreja da Graça atravessou a Avenida São João no número 816, bem em frente à igreja, shopping do povo, shopping de quem sabe comprar. É só ir lá, você tem as Bíblias, tem material de uso pessoal, para você cuidar da alma e do corpo de forma bastante eficiente e com um preço que vale a pena, tá bom? Agora, quem está mandando a foto ganha ou está concorrendo aos prêmios, né? O Bernardo Souza, ele mora em Manhuaçu, em Minas Gerais, e está aí assistindo ao programa. Valeu, Bernardo, um grande abraço para você, Deus te abençoe. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o José Antônio é nosso telespectador. Valeu, José Antônio. Olha que foto interessante que ele fez. Muito legal, né? A joia. E o Zeca aparecendo um monge, né? Mas, enfim,
Eu tenho que cutucar. Enfim. Reverendo Paulo Teixeira, a Sociedade Bíblica do Brasil tem recebido várias vezes um prêmio, ou enfim, a nota de que ela foi a que mais produziu e distribuiu Bíblias no mundo. Isso continua? Isso continua, Heber. Veja só. Continua. Não existe, a rigor, um prêmio, uma competição, né, entre sociedades bíblicas. Mas a nuvem do Evangelho, do Espírito Santo, tá chovendo aqui na nossa horta, né? E o Brasil tem sido, desde a década de 90, praticamente sem interrupções, a nação que mais tem produzido e distribuído Bíblias no país e também exportado para... A sociedade exporta para mais de 130 países. Quer dizer, não produz só em português? Não, produz em outras línguas também. Produz, inclusive, em línguas indígenas, não só do Brasil, mas de outros países. Que bacana! E essas Bíblias em língua indígena, elas são praticamente doadas, né? Elas são praticamente doadas. Alguém junta o valor, né? Tem um preço para pagar por isso, tem um custo. E o lote todo que é produzido vai para a missão, ou vai para a igreja indígena que a pediu. E aí algumas pessoas perguntam para mim, Paulo, tem como comprar uma Bíblia em língua indígena? Eu digo, não tem. Porque elas são produzidas em lotes de 600 exemplares, 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, sempre são pequenas as tiragens, pelo menos no Brasil. Isso vai tudo para a missão, Heber. Isso vai tudo para a missão. E lá as missões administram isso. Às vezes a pessoa, olha que interessante, da cultura indígena, né? Se o indígena simplesmente ganha a Bíblia, ele não vai dar valor. Então, eles cobram alguma coisa dele, para ele dar valor. O que é o trabalho? O que eles vão cobrar dele? Memorize 10 versículos e fale. Uau! Ou limpe o terreiro, o quintal da missão. Essa semana você vai ganhar uma Bíblia. Esse é o jeito, é a cultura, né? Isso tem que ser adaptado para a pessoa dar valor. Aquela Bíblia ou aquele Novo Testamento, sobretudo são Novos Testamentos, né, na cultura indígena, para eles darem valor. Mas eu achei genial isso, por exemplo, de memorizar, né? A pessoa não leva assim por nada, porque você veio fácil, vai fácil, né? Vai embora. A pessoa não dá valor, mas memorize os versículos, aprenda aí, leia o Evangelho de João, depois a gente me conte o que você aprendeu, e aí ela ganha a Bíblia. Outra coisa que a Sociedade Bíblica do Brasil faz, e faz muito bem, é facilitar o trabalho dos que, vou usar um termo forte, tá? Contrabandeiam a palavra de Deus para os países onde ela é proibida, ou facilitam o envio de Bíblias de estudo para países da África, onde a maioria esmagadora dos pastores... o único conhecimento teológico que eles têm é o que advém da leitura dessas Bíblias de estudo. Junto com outras missões, a Sociedade Bíblica tem conseguido fazer o texto gravado da Bíblia, que nós cedemos o nosso texto para ser gravado. Aí vai em pequenos chips, isso vai para vários países, né? E alguns desses países não têm possibilidade de entrar uma Bíblia física, mas ela entra de maneira audível. Então, a fé vem pelo ouvir, né? E essa é uma das missões com as quais a gente mais trabalha, a fé vem pelo ouvir. Nós também ajudamos muito na África, nós não podemos mandar nada de graça para fora. Alguém, de novo, nos dá o valor e a gente distribui. Nos últimos anos, Heber e Erni, especialmente, tem ajudado nisso, a plantar mais sociedades bíblicas na África, ou fortalecer as que existiam. Existe uma sociedade bíblica na Angola, existe uma sociedade bíblica em Moçambique, são os dois grandes países, né, que falam português na África. Mas não tinha sociedade bíblica em Cabo Verde, não tinha sociedade bíblica na Guiné-Bissau, hoje tem. Uhum. Hoje tem. E aí nós operamos com ela. Às vezes chega uma igreja aqui do Brasil e fala, eu quero comprar tantas Bíblias para Guiné-Bissau. Se nós sabemos que vão para Guiné-Bissau, nós dizemos, você sabia que tem uma sociedade bíblica lá? Pois passe lá,
dê uma força para a sociedade bíblica de lá, faça uma visita, isso fortalece o trabalho. Nós temos um país enorme para cuidar, e desse aqui a gente cuida no relacionamento com as igrejas. Agora, Guiné-Bissau, algum brasileiro vai conhecer melhor que um guineense? Não. Só que você precisa formar liderança, você precisa formar igreja. Então, lá está num estágio anterior ao que nós estamos aqui. Então, nosso papel como sociedade bíblica co-irmã deles é fortalecer. Sociedade Bíblica de Cabo Verde fez um trabalho extraordinário e muito recente. Eles entregaram um Novo Testamento na casa de cada pessoa daquelas ilhas. Eles cobriram, é o primeiro país do mundo que cobriu o país inteiro com a Bíblia. A gente chama aqui no Brasil, numa operação que começou com a Jocum, os Jovens com uma Missão, muitos anos atrás. Eles tinham lá um projeto, uma Bíblia em cada casa. A gente se juntou com eles, mas isso tem sido feito em várias partes do mundo, não só no Brasil. Uma Bíblia em cada casa. Imagine que lá em Cabo Verde, uma pessoa da sociedade bíblica, a sociedade bíblica lá não é grande, ela tem uma pessoa e meia ou uma pessoa só. Uau. Aqui nós somos 600 pessoas no Brasil, lá é uma. Mas ele, como é que ele fez o trabalho de entregar um Novo Testamento em cada lugar? Primeiro encontrou um doador para pagar, e 120, 125 mil Novos Testamentos era o número de casas que tinha naquele país. Nós mandamos o Novo Testamento para lá, ele se juntou com as igrejas, se organizou, para cada cantinho daquelas ilhas, são várias ilhas, os evangelistas saírem com o Novo Testamento, entregar um Novo Testamento na casa, orar com a pessoa, e os frutos já estão aparecendo, Heber. Isso aí levou mais de um ano para ser feito. Os frutos estão começando a aparecer, muitas conversões, muitas pessoas que não conheciam o Evangelho começam a conhecer. E agora, sabe o que eles estão pedindo? Bíblia completa. Porque começa com o Novo Testamento, aí depois vai para a Bíblia completa. É um ciclo maravilhoso do Evangelho sendo semeado e transformando as vidas. Glória a Deus. Tem uma pergunta muito interessante aqui. O Felipe Melo, de Brasilândia, Vila Brasilândia, um abraço, Felipe. A paz, reverendo Weber. Queria saber qual foi o momento mais emocionante ou o lugar mais difícil que a SBB já conseguiu entregar uma Bíblia nesses 78 anos de história. Uau! É uma pergunta difícil. Eu não tenho os 78 anos de história na cabeça. Mas eu vou falar para o nosso irmão. Deus te abençoe, irmão. Felipe. Como é o nome dele? Felipe. Felipe, Deus te abençoe, Felipe. Eu sei algumas histórias assim, e o trabalho que deu para que algumas Bíblias nascessem. Tá? Novo Testamento na língua xerente, que é uma língua lá do Tocantins, uma língua indígena, levou 49 anos para ser traduzido. Misericórdia. 49 anos para traduzir o Novo Testamento. Não tinha escrita, não tinha gramática. Então, um casal, um pastor e a sua esposa, pastor Gunther Krieger, hoje está vivo, está bem velhinho, ele, lá no Tocantins. Ele aprendeu a língua, chega para o índio e fala assim, me ensina a sua língua. O índio leva um susto, né? Mas não era o contrário, eu que não tinha que aprender português. Não, me ensina a sua língua. Ele foi aprendendo a língua e foi traduzindo a Bíblia junto com os indígenas. Hoje tem muitos crentes naquela etnia. Então, 49 anos. E no dia da dedicação do Novo Testamento, estava todo o povo lá com a sua pintura corporal, com o seu jeito, é a cultura deles, lendo e declamando o texto sagrado. Isso é uma das histórias que eu tenho para contar para você. Que lindo, que lindo. A outra história também, aí diz mais sobre a nossa cultura aqui, os cegos, sabe? Os cegos. Ele não tinha Bíblia em braille, em português. Até o ano 2000, 2002, não tinha. E nós, como sociedade bíblica, brailamos, né? Fizemos o braille. O braille não é uma língua, viu, irmão? Você que está nos assistindo agora, ele é um código tátil, você percebe com o dedo. O cego, você sabe que ele tem os olhos na ponta dos dedos. Ele não enxerga, mas o tato faz com que ele perceba naquelas bolinhas o texto. Demorou cerca de 8 meses para fazer a diagramação, para colocar aquilo no papel. Depois levou mais uns 3, 4 meses para produzir. A primeira Bíblia foi lançada no Memorial da América Latina,
em 2002, tinha muita gente, muitos cegos também. Você quer ter uma experiência na vida do que a palavra faz com uma pessoa? Leve um cego para a sua igreja, peça para ele ler a Bíblia, Heber. Você já viu um cego lendo a Bíblia? Não. A gente lê assim, porque tem os olhos e vai lendo correndo, né? O cego não lê assim, ele lê assim, porque Deus amou o mundo. Olha, Deus amou o mundo, ele vai comentando. De tal maneira, tanto, que deu o seu filho. Deus deu o filho. Já imaginou? Eu não daria meu filho, mas Deus deu o filho. Ele vai lendo, ele vai comentando, e vai se emocionando e chorando, e a gente vai junto com ele. É lindo, é absolutamente lindo. São duas histórias, eu não sei se são as mais emocionantes, Com certeza. mas para mim, na minha vida, marcaram muito. Com certeza absoluta. E a Sociedade Bíblica do Brasil é a única que produz Bíblia em Braille, né? É a única. Existem algumas organizações que produzem também tantos outros livros. Bíblia é a Sociedade Bíblica do Brasil, com a graça de Deus e a ajuda das igrejas, porque você oferta e a gente consegue dar para o cego a Bíblia em Braille. A Bíblia em Braille é a nossa Bíblia mais cara, R$6.000. Já imaginou isso? Que cego vai poder comprar? Alguns talvez até possam, mas em geral não. São pessoas que não teriam condições. Então ele ganha gratuitamente, você se inscreve lá no programa, cada 3, 4 meses recebe um volume. São 38 volumes e recebe gratuitamente. Fica para ele. Ele vai lendo, ele vai passando para quem ele quer. Se ele não gosta de ler o Braille, você vai me perguntar, tem cego que não gosta de ler? Sim, ele ganha o áudio. Então ele ganha um aparelhinho que ele pode ouvir a palavra de Deus também. Vamos lá. A Rita de Cássia, de Feira de Santana, na Bahia. Abração, Rita. Eu acho lindo o trabalho que a SBB faz, levando a Bíblia para os hospitais e para os presos nos presídios. Como é a recepção desse povo quando recebe a palavra? Eles se emocionam muito? Sim, tem de tudo, Heber. Tem de tudo. A Rita de Cássia, aí de Feira de Santana, Deus te abençoe, Rita. Gosto muito da sua cidade, de vez em quando vou aí palestrar. Tem de tudo. Tem a pessoa que recebe uma Bíblia no presídio e ela põe de lado. Ela coloca de lado, não quer. Tem a outra que está esperando por aquilo há meses, até anos. E diz assim, finalmente meu dia chegou. Uau! Porque tem gente que, assim, o recurso sempre é limitado, né, Heber? Você vai com 10 Bíblias para levar no presídio. Às vezes tem 50 pessoas querendo. Você não tem 50 Bíblias, você tem 10. Eles vão dividindo, vão fazendo rodízio entre eles. E tem aquela pessoa que não quer mesmo. Eu vou te contar um caso emocionante que eu acho que é muito bonito. Não aconteceu comigo, mas eu vi a foto e eu conheço bem o irmão que passou por isso. O Azaf Borba, que é nosso querido Azaf, estava lá no Rio Grande do Sul, numa ação da Sociedade Bíblica com uma capelania num presídio, lá em Porto Alegre, na região de lá. E era um presídio feminino. As mulheres se reuniram, fizeram um kit de alimento, kit higiênico para entregar no presídio, e junto tinha uma Bíblia. E estava o Azaf, o pessoal da Sociedade Bíblica, um monte de mulheres, o Azaf cantando, e eles deram uma Bíblia para cada detenta que estava ali. E uma detenta disse, não quero. Ela tinha uma filhinha no colo, uma filhinha bem pequena. E no que ela afastou a Bíblia, eu não quero, a menininha dela, bebê, pegou a Bíblia e puxou. O Azaf não perdeu tempo. Ele falou, sua filha está te dizendo, pegue a Bíblia. Isso pode mudar a sua vida e pode ser o reencontro de vocês, com Deus e uma com a outra. Porque você sabe que no presídio, depois de um tempo, os bebês são separados das mães. É o dia mais triste que tem. Então imagine isso. Como é que a Bíblia é recebida? Eu já tive em presídio, a gente vai com as pessoas da Sociedade Bíblica, de vez em quando lá. Para mim é sempre emocionante. Ouvir as histórias, as pessoas pedem, ore por mim, eu estou em desespero.
tanto presídio de pessoas comuns como presídio militar. Já fui em presídio militar. Índice de suicídio, irmãos, lá em cima. E aí você vai lá e descobre que o grande problema das pessoas é que elas não se perdoam. Qual que é o livro do perdão? É a Bíblia. É a Bíblia. Você começa a falar de perdão para as pessoas, elas começam a acreditar no perdão de Deus e se perdoar. Isso muda a vida. Glória a Deus. O Rogério faz uma pergunta técnica, de texto. Por que a SPB está focada no texto crítico, inclusive colocando aos poucos até na revista e corrigida? Isso eu não sabia. Não, eu não sei se está colocando aos poucos na revista e corrigida. O texto crítico é que a gente tem um problema com a palavra crítico. Crítico, no nosso ambiente do português, parece uma coisa negativa, né? Eu não gosto de chamar de texto crítico por causa disso. Eu chamo de texto comparativo. Texto comparativo porque compara vários manuscritos. E nós vamos lá para os mais antigos. O texto recebido, o texto receptus, é um bom texto. Aliás, todo ele está dentro do texto crítico ou do texto comparativo. Então, não é tão diferente assim. Mas o texto recebido, ele é de manuscritos, de cópias, lá do século X, século XI, século XII, 1000 anos depois que o texto já está escrito, está revelado. No texto comparativo, nós usamos algumas cópias, Heber, e você que está nos vendo, que são do século II, do século III, do século IV, então muito mais próximo da era dos apóstolos que escreveram. É só isso. A gente usa o texto o melhor possível, e o melhor possível é aquele que é o mais antigo, porque está mais próximo da fonte. Agora, não existe uma imposição da sociedade bíblica, você tem que usar esse texto. Tanto que a sociedade bíblica, a pedido das igrejas, mantém a revista corrigida, mantém a revista atualizada, a nova Almeida atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje, e nós não dizemos para uma igreja, você tem que usar esse texto, você tem que usar essa tradução. Nós cultivamos, mantemos as várias traduções com as suas tradições textuais. Algumas denominações preferem uma versão, né? E a sociedade até mantém para suprir. Ainda é assim na CCB? Ainda é assim. Sim, existem denominações que gostam daquele texto de João Ferreira de Almeida, 1969. Nós mantemos. Eles pedem, queremos dessa quantidade, nesse formato, nós fazemos, praticamente para elas. Tá certo. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. Não. Tem uma pergunta que é a seguinte. Hoje é muito comum a pessoa ter a Bíblia no celular. Isso está afetando o trabalho da Bíblia impressa? Não. Não, é uma ótima pergunta. De vez em quando ela vem para mim também. Quanto mais cresce o acesso no celular, mais cresce a leitura da Bíblia em papel. Sério? Sério. E a leitura no celular, a gente descobriu por uma pesquisa mundial, a leitura no celular, o acesso no celular só se dá em ambientes em que a Bíblia em papel está bem difundida. Não diga. Sim. Elas caminham juntas. Então, o acesso, você quer ter o acesso, você vai no seu celular e diz, mas dificilmente você vai ver alguém dizendo assim, levanta a sua Bíblia aí, a pessoa levanta o celular. Não. Esta não é a minha Bíblia. A minha Bíblia é uma Bíblia em papel. As pessoas gostam da Bíblia em papel para ler na sua casa. A Bíblia em papel é um diário espiritual, da sua jornada espiritual. Ali estão as suas orações, estão os seus sonhos, estão as suas lágrimas. Pensa aí, você que está nos assistindo agora. Você ao orar, já não chorou sobre a Bíblia? Então, ela é um testemunho, ela é um legado. E outra coisa, quando o celular desaparecer ou até alguém pode cortar o sinal para você ter acesso à Bíblia em algum lugar. Você tendo uma Bíblia em papel, ela se perpetua. Eu falei da Bíblia do meu avô, de 1936, ela chegou para mim nos anos 80, 70, 80. E está aí. Eu esses dias usei numa palestra em Goiânia, eu a levei para mostrar para as pessoas como é que é o legado da Bíblia em papel. Então, não atrapalhou, o digital não tem atrapalhado, o digital, pelo contrário, eu acho que tem até
aumentado o número de leitores da Bíblia em papel. As pessoas fazem anotações e gostam muito, graças a Deus, é isso. E o Museu da Bíblia, como é que está? O Museu da Bíblia está lá, firme e forte. Você pode visitar, está em Barueri, aqui na Grande São Paulo, não muito longe da sede da Sociedade Bíblica, aberto de terça a domingo, segunda-feira fecha. Então você pode ir lá visitar, tem um grande acervo de materiais. Precisa agendar, não? Pode agendar, pode até agendar. Você entra lá no site da Sociedade Bíblica, www.sbb.org.br, tem lá Museu da Bíblia, você pode agendar, especialmente se você vai com uma caravana. Você falou de agendamento, a Sociedade Bíblica do Brasil tem um programa chamado Você é o Nosso Convidado. O que é o Você é o Nosso Convidado? De segunda a sexta, nós recebemos caravanas na sede da Sociedade Bíblica, onde tem o centro de produção da Bíblia. A pessoa chega ali pelas 9 horas, tem um café de recepção, aí ela vai fazer uma visita ao centro de produção da Bíblia, tem uma palestra sobre o que é a Sociedade Bíblica, almoça conosco, tem um valor simbólico lá para você também nos ajudar. À tarde vai para o Museu da Bíblia. Olha só, um programão de um dia com as igrejas. E é maravilhoso. Você vê a Bíblia sendo produzida, as várias etapas, é sensacional. Ainda tem aquele setorzinho medieval, não? Tem. Não vou dizer o que é. Você quer... Vai lá. Você vai ver assim, a tecnologia de ponta produzindo a Bíblia, mas tem um setor que é medieval, literalmente falando. Estou te contando. Vai lá para você ver. Nunca mais você vai olhar para a Bíblia de papel do mesmo jeito. A gente sai de lá entusiasmado, recebe grupos de até 50 pessoas, tá? Reúna a sua igreja, converse com o seu pastor, com o obreiro, reúna a sua família. Aí, para isso, precisa agendar, Heber. Liga lá para a Sociedade Bíblica, no site tem Você é o Nosso Convidado. O telefone vai chegar para a gente, nós vamos agendar, você colocar com um grupo, são várias igrejas que participam, seminários também tem nos visitado, muitos seminários. É uma experiência transformadora. Com certeza absoluta, e incentivo fortissimamente. E eu nem sabia que a visita ao Centro de Produção da Bíblia estava associada também ao museu, então aí é imperdível. São 2 lugares diferentes por enquanto, mas dá para fazer isso num dia. Como será imperdível o culto de celebração dos 78 anos. Vamos ver mais um vídeo sobre isso? É com grande alegria que a Catedral Evangélica de São Paulo abre suas portas para receber a Sociedade Bíblica do Brasil, celebrando 78 anos de dedicação à causa da Bíblia. Uma história bonita, marcada pela graça de Deus e pelo compromisso de levar sua palavra a todos. Convidamos você para estar conosco nesta noite especial, repleta de louvor, comunhão e gratidão. Será no dia 10 de junho, às 19 horas, aqui na Catedral Evangélica de São Paulo. Você é muito bem-vindo. Faça a sua inscrição pelo Simpla. Sua participação é motivo de grande alegria para todos nós. Muito legal. Então, dia 10, semana que vem, né, todo mundo lá na Catedral, celebrando a Deus, agradecendo a Deus por sermos um país onde a palavra dele é acessível a todos nós. Eu me lembro do testemunho de uma senhora, acho que foi a missão, a Jocum, ou o Projeto Sertão, algum projeto lá no Nordeste, em que uma senhora ganhou em casa a Bíblia e ela estava economizando da plantação que ela tinha para comprar a Bíblia do Papa. E aí ela ganhou a Bíblia da Sociedade Bíblica e foi uma doação redentora. Então, que Deus continue abençoando a Sociedade Bíblica e seus parceiros. Eu queria fazer uma saudação e deixar um abraço para o reverendo Reginaldo von Zuben e para todo o Conselho Presbiterial lá da Primeira Igreja, porque eles acolheram desde o primeiro momento, quando nós perguntamos, podemos celebrar aí com vocês? Então, o Reginaldo estava falando nesse vídeo aí, ele é um querido. Muito obrigado, Reginaldo, a todos os presbíteros da Catedral Evangélica de São Paulo. Estaremos aí, graças à cooperação de vocês, com o apoio de vocês, no dia 10 de junho, às 19 horas.
A IPI tem uma história, né? O reverendo Assir foi presidente da... O Assir vai ser o pregador do culto. Ah, o Assir O Pereira. reverendo Assir Pereira foi presidente da Igreja Presbiteriana Independente, é o nosso presidente de honra. Então, ele vai ser o pregador do culto, vai falar sobre a grande comissão, o tema Bíblia, Igreja e Missão, que é o tema da Sociedade Bíblica por esses 2 anos. Glória a Deus. Muito bom. Muito obrigado, reverendo Paulo Teixeira, e a todos os irmãos da Sociedade Bíblica. O Vejam Só está à disposição de vocês. Eu quero te deixar um presente, pode? Opa, Esse pode? aqui é um presente diferente. Ah, é? Eu queria que você abrisse essa Bíblia aí, porque ela causa um certo espanto. É em língua indígena? Olha, é a Bíblia de 711 etnias, pelo menos, no mundo de hoje. É a Bíblia de uns 100 milhões de pessoas, pelo menos. Abre, é mais difícil abrir do que ler. Você vai ver. Então, vamos lá. Segura aí, Isso aqui é Thomas. ao vivo, irmão. Por isso que está tendo essa dificuldade para abrir. Ô, Heber, abre aí e lê para a gente o que você quiser aí dessa Bíblia. Como é que está essa Bíblia? Paulo Teixeira, que conversa é essa? Essa Bíblia, Heber, irmãos e irmãs estão nos acompanhando aqui no Vejam Só, ela não tem nada escrito dentro, porque ela é um memorial, uma lembrança daqueles 100 milhões de pessoas, mais ou menos, que ainda não tem nenhum versículo traduzido na língua delas. Misericórdia, cara. Isso é um coice de mula. É para a gente lembrar que a obra da tradução não está terminada. E que a igreja, você também, que está nos acompanhando agora, ore pela obra da tradução, ore pelas as comissões de tradução que estão trabalhando no mundo todo. Sabe, às vezes a gente fica brigando por causa de, mudou essa palavra, mudou. Tem gente que não tem palavra nenhuma para brigar. Misericórdia. E a eles Jesus precisa chegar, e essa Bíblia fica para você, de presente, para você lembrar de orar também pelas traduções, o movimento de tradução no Brasil e no mundo. Eu te agradeço. Você também que está em casa, está vendo essa Bíblia, ela não está à venda. Isso aqui é só para simbolizar a Bíblia que precisa ser traduzida ainda na língua do coração de muitas e muitas pessoas. Olha Nós só. precisamos preencher essas páginas com a palavra de Deus na língua que as pessoas compreendem. Quantas pessoas não têm acesso? 100 milhões aproximadamente. Misericórdia. E mesmo o restante, muitas delas só têm acesso a partes da Bíblia. Um dia a gente pode falar com mais profundidade sobre isso. Olha como o Brasil é privilegiado. A gente vai para a enquete, porque eu já estourei o tempo de novo do programa, né? Qualquer hora eles vão me demitir aqui, porque... Não faz isso não. Ele é muito bom, o Heber é muito bom. Vamos lá. Você possui uma Bíblia de estudos? 26% disseram que tem uma. 16% disseram que tem 2 Bíblias de estudo. 42% disseram que tem várias. E apenas 16% disseram que não tem nenhuma Bíblia de estudo. Olha só. Então, a grande maioria tem várias Bíblias. Somos privilegiados. O que estamos fazendo com esse nosso privilégio? Deus abençoe e enriqueça cada vez mais os irmãos e as irmãs da Sociedade Bíblica do Brasil e contem com o Vejam Só, como parceiro para tudo e em todas as horas. Heber, Deus abençoe você, Deus abençoe também quem está nos acompanhando. Eu vou terminar minha fala dizendo assim, leia a Bíblia, viva a Bíblia, compartilhe a Bíblia. É para isso que a gente existe. Amém. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos juntos. Até lá.